Boa noite. Trump eleva para 125% a tarifa contra a China e anuncia redução nas taxas a outros países. E o governo chinês emite alerta de risco para viagens aos Estados Unidos. O vídeo do meu canal está começando. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na tarde desta quarta-feira, hoje, que irá aumentar para 125% a tarifa sobre a importação de produtos chineses. A medida tem efeito imediato. Abre aspas, com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais, estou, por meio deste, aumentando a tarifa cobrada da China pelos Estados Unidos da América para 125% com efeito imediato. Fecha aspas, escreveu Trump em sua rede social. O republicano disse esperar que, abre aspas, em um futuro próximo, a China perceba que os dias de exploração do ZEUA e de outros países não são mais sustentáveis ou aceitáveis. Fecha aspas. Na mesma publicação, o líder norte-americano anunciou que irá reduzir para 10% as taxas recíprocas a outros países pelo prazo de 90 dias. Ele se referiu à decisão como uma pausa no tarifaço detalhado na quarta-feira da semana passada, 2 de abril, que resultou na escalada da guerra comercial global. Abre aspas, autorizei uma pausa de 90 dias e uma tarifa recíproca substancialmente reduzida durante esse período, de 10% também com efeito imediato. Fecha aspas, escreveu Trump. O republicano afirmou que a decisão teve como base o fato de que mais de 75 países convocaram representantes do ZEUA, incluindo os departamentos de Comércio, Tesouro e Agência do Governo para o Comércio Exterior, para negociar uma solução ao tarifaço. Abre aspas, esses países não retaliaram de forma alguma contra o ZEUA. Fecha aspas, acrescentou. Entenda como a tarifa sobre a China chegou, nesta quarta-feira, a 125%. Vamos aqui numa cronologia. No início de fevereiro, os EUA aplicaram uma taxa extra de 10% sobre as importações vindas da China, que se somou à tarifa de 10% que já era cobrada do país, chegando a 20%. Na quarta-feira da semana passada, 2 de abril, Trump anunciou seu plano de tarifas recíprocas, que incluía uma taxa extra de 34% à China, elevando a alíquota sobre os produtos do país asiático a 54%. Após a retaliação chinesa, que a China retaliou, após a retaliação chinesa, que também impôs tarifas de 34% sobre o ZEUA, a Casa Branca confirmou mais 50% em taxas sobre as importações chinesas, deixando a tarifa sobre o país no patamar de 104%. E agora, com o anúncio de hoje, a China irá elevar a 84% as taxas sobre os produtos norte-americanos e Trump decidiu subir para 125% a tarifa contra os asiáticos na mais nova ofensiva. A seguir, veja a íntegra do que publicou Donald Trump. Com base na falta de respeito que a China demonstrou aos mercados mundiais, estou, por meio deste, aumentando a tarifa cobrada da China pelos Estados Unidos da América para 125% com efeito imediato. Em algum momento, esperançosamente, em um futuro próximo, a China perceberá que os dias de exploração do ZEUA e de outros países
não são mais sustentáveis ou aceitáveis. Por outro lado, e com base no fato de que mais de 75 países convocaram representantes dos Estados Unidos, incluindo os Departamentos de Comércio, Tesouro e o STR, para negociar uma solução para os assuntos em discussão relativos a comércio, barreiras comerciais, tarifas, manipulação cambial e tarifas não monetárias, e que esses países não retaliaram de forma alguma contra os Estados Unidos, por minha forte sugestão, autorizei uma pausa de 90 dias em uma tarifa recíproca, substancialmente reduzida durante esse período de 10%, também com efeito imediato. Obrigado pela sua atenção a este assunto. A seguir, a guerra tarifária entre os gigantes mundiais. A nova decisão de Trump vem na esteira das reações chinesas às tarifas impostas pelos EUA. Nesta quarta, hoje, os asiáticos anunciaram taxas de 84% sobre os produtos importados dos Estados Unidos, dos norte-americanos, com previsão de que a medida passe a valer nesta quinta-feira, amanhã. O contra-ataque chinês veio em resposta à taxa de 104% aplicada pelo EUA, medida que entrou em vigor já nesta quarta. Esse é mais um capítulo da escalada da guerra comercial que vocês têm acompanhado aqui no meu canal entre as duas potências mundiais, ou seja, Estados Unidos e China, que se intensificou na última semana. Bom, pode parecer confuso, né? Você pode não estar entendendo, mas eu vou te explicar. Entenda ponto a ponto o embate. Você vai entender. Vamos lá. Na quarta-feira passada, a gente começa por lá, 2 de abril, Trump detalhou a tabela de tarifas cobradas de mais de 180 países e regiões com taxas que vão de 10% a 50%. As taxas menores passaram a valer já no último sábado, 5 de abril. As maiores, que visam atingir países com os quais o EUA tem déficit comercial, seriam cobradas a partir de hoje. Nessa guerra comercial toda, a China foi um dos países atingidos e com uma das maiores taxas, de 34%. Essa alíquota se somou aos 20% que já eram cobrados em tarifas sobre os produtos chineses anteriormente. Como resposta ao tarifaço, o governo chinês impôs, na sexta passada, 4 de abril, tarifas extras de também 34% sobre todas as importações americanas. E os EUA decidiram, então, aumentar a aposta. Trump deu um prazo até às 13 horas, horário de Brasília, desta terça-feira, ontem, 8 de abril, para o país asiático retirar as tarifas, ou seria taxado em mais 50%, levando o total das tarifas a 104%. A seguir, no último bloco, EUA e China. Governo chinês emite alerta de risco para viagens aos Estados Unidos. Diante da escalada de tensões entre Estados Unidos e China por conta da guerra tarifária, dessa guerra comercial, o governo chinês emitiu 2 alertas de risco a seus cidadãos para viagens aos Estados Unidos. Um dos comunicados foi divulgado pelo Ministério da Cultura e Turismo da China nesta quarta, hoje,
em seu site e aponta a, abre aspas, deterioração das relações, fecha aspas, entre os dois países como justificativa para a decisão. Abre aspas, recentemente, devido à deterioração das relações econômicas e comerciais entre China e EUA e a situação da segurança interna nos Estados Unidos, o Ministério da Cultura e Turismo alerta os turistas chineses para que avaliem cuidadosamente os riscos de viajar para os Estados Unidos e tomem cuidado. Fecha aspas, diz o comunicado. A China ignora o ultimato de Trump e promete lutar até o fim. Em outro alerta, o Ministério da Educação aconselhou estudantes a também, abre aspas, avaliarem com cuidado riscos ao ir estudar nos Estados Unidos. As recomendações foram emitidas após Pequim aumentar novamente, nesta quarta-feira, a tarifa aplicada a produtos norte-americanos, que agora passará a ser 84%. Ontem, Washington havia anunciado que a taxa aos produtos da China passarão a 104%, após Pequim retaliar o tarifaço de Trump na semana passada com taxas maiores a produtos norte-americanos. Eu termino por aqui. Boa noite para você. Até amanhã.